Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN, ri.csn.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamentos de obrigações ou créditos denominados em moedas estrangeiras, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Marcelo Cunha Ribeiro, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa conferência de resultados. Me acompanham, além dos diretores da companhia, também nosso diretor-presidente, chairman, o Sr. Benjamin Steinbrück, que participará da sessão de perguntas e respostas. Começamos com a apresentação, iniciando pelos destaques do período, na segunda página. Importante ressaltar como foi um período marcado por uma intensa incerteza e volatilidade nos mercados de siderurgia e mineração. E, mais uma vez, a diversificação dos negócios do grupo mostrou-se acertada, permitindo um resultado operacional bastante forte, mesmo num período onde a mineração foi bastante impactada pela queda dos preços do índice Platts. Inclusive, o nosso negócio de cimentos teve desempenhos recordes, ajudando também os resultados do trimestre, com uma excelente recuperação de volumes e preços. Como um destaque estratégico, e qualitativo da nossa atuação, temos para anunciar os investimentos em energia, com as PCHs e depois com quebra-queixo e finalmente com C3E, finalmente atingimos a nossa autossuficiência, o que nos dá uma competitividade bastante grande nos nossos custos, nos nossos principais negócios. Passando à página 3 e aos indicadores de evolução de EBITDA, fica claro a gangorra que a empresa tem apresentado dentro de um cenário de preços bastante voláteis, principalmente de mineração. O ano de 2021 foi marcado por preços de minério bastante elevados, que se corrigiram ao longo do segundo semestre, trazendo o nosso EBITDA para níveis mais próximos aos atuais. No primeiro trimestre, com um preço de minério ascendente, nós experimentamos a reversão de provisões de preços provisionais, o que ajudou bastante o resultado. E de maneira inversa, o resultado do segundo trimestre foi afetado por um preço de minério cadente e uma reversão de preços provisionais,
o que fizeram com que a mineração fosse o destaque negativo do período. O EBITDA que atingiu 1,3 bilhões e com uma variação de 1,5 bilhões negativo na mineração, mas que foi praticamente compensado por um trimestre bastante estável na siderurgia, ainda com bons volumes e aumento de preços e margens próximos ao recorde. E do lado do cimento, um crescimento de 64%, né, no resultado operacional, o que também veio, né, de um contexto bastante favorável de evolução de volumes e margem. E assim chegamos a essa margem EBITDA de 31%. Passando aos indicadores de caixa, em primeiro lugar, comentamos com relação aos investimentos, com um trimestre de crescimento do nosso CAPEX a níveis de 838 milhões de reais, com um crescimento mais pronunciado em mineração, como já esperado, com avanço nos projetos de crescimento, principalmente a P15, mas também o SEMAI 3, e na siderurgia, né, com os projetos mais relevantes da sinterização e a reforma das baterias de coque. São níveis condizentes com a nossa expectativa inicial de um CAPEX de 4 bilhões em 2022, porém, estamos, neste momento, fazendo um pente fino importante em todos os nossos projetos, com uma priorização e uma recalendarização desses investimentos, o que vai permitir que tenhamos economia em investimentos ao longo de 2022 e, portanto, esperamos um número razoavelmente inferior aí o número inicialmente esperado de 4 bilhões de reais. Essa é a perspectiva para o segundo semestre, ou seja, de um investimento menor do que este nível observado no segundo trimestre. Com relação ao capital de giro, nesse trimestre pontualmente bastante estável em comparação com o primeiro trimestre, mas ainda em patamares de estoque bastante elevados, né? Então, temos boas notícias pela frente, no momento onde já vemos uma normalização tanto do ponto de vista de estoque de produtos acabados. Nossa estratégia tem sido, desde o segundo semestre do ano passado, de privilegiar preço em vez de volumes. Então, mantivemos aí durante 2, 3 trimestres produtos acabados em estoques elevados e agora, finalmente, ajustando isso. E no campo das matérias-primas, também, né, atravessamos aí um primeiro e segundo trimestres com níveis de preço de carvão e coque recordes, né, e agora se normalizando. Então, isso junto com melhores níveis de produção que esperamos para o segundo semestre, vão permitir uma queda importante na casa de bilhões, né, nos estoques, o que vai ser um elemento importante na geração de caixa. Falando nisso, na próxima página, passamos a esse fluxo de caixa operacional trimestre a trimestre, evidenciando outra vez essa gangorra, né, que tem sido trimestre a trimestre, com as fortes gerações de caixa, né, no segundo e terceiro trimestres do ano passado, dando lugar, né, a uma correção no final do ano em função desse mesmo acúmulo de capital de giro. E no primeiro trimestre desse ano também, além de um nível de capital de giro elevado, a sazonalidade do pagamento de impostos de renda, uma vez que tivemos um ano muito forte em 2021 com pagamentos do imposto caixa durante esse primeiro trimestre. Agora passamos a trimestres mais normalizados, neste pontualmente 830 milhões de reais de fluxo de caixa operacional, com uma perspectiva de aumento claro, uma vez que a gente espera resultados no nível do EBITDA constantes ou em crescimento, e um release, né, uma redução do capital de giro, o que deve ajudar esses níveis de fluxo de caixa trimestralmente. O que é bastante importante, se a gente passa a olhar a página seguinte, para a manutenção dos nossos níveis de alavancagem. Nesse trimestre, pontualmente, a dívida líquida cresceu, mesmo tendo gerado caixa operacional, e o crescimento foi explicado, em grande medida, pela variação cambial, ou seja, o câmbio saiu de 4,7 para 5,2 nesses níveis, o que levou a um impacto de cerca de 1,6 bilhões na dívida líquida, e também uma distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, seguindo as nossas políticas, né, que beirou aí 9 bilhões de reais. Com isso, a dívida vai a 21 bilhões, e do lado do endividamento relativo, né, da alavancagem dívida líquida EBITDA, subimos acima do uma vez, né, que é sempre a nossa meta, o nosso norte, né, de médio e longo prazo. Estamos pontualmente agora em 1,3. Claramente tem um efeito denominador também, uma vez que o segundo trimestre de 2021 foi um trimestre extraordinário, né, de 8 bilhões de EBITDA, né, agora substituído por um trimestre mais normalizado, o EBITDA últimos 12 meses caindo, tem esse efeito matemático pontual
que nos deixa em 1,3 vezes. No entanto, é preciso reconhecer que com os eventos recentes, né, a iminente conclusão da aquisição da Holcim, né, e mais à frente a aquisição da C3E, vamos atravessar um período de alavancagem pontualmente mais elevada. A gente ainda está fazendo as nossas projeções em função desses eventos que ainda não se concluíram e, portanto, os números não são finais, mas potencialmente faremos um ajuste na nossa previsão de alavancagem para o final do ano, a níveis mais próximos de 1,4, 1,5 vezes, uma vez que, por exemplo, no caso da Holcim, é uma aquisição que está se dando mais para o final do ano, a gente nem está consolidando, né, o EBITDA do alvo, né, das operações de cimento da Holcim. Então, vai ser um momento pontual de alavancagem um pouco mais alta, sem mudar a nossa perspectiva de médio e longo prazo de manter a alavancagem mais próximo de uma vez. Essa é a nossa mensagem firme aí para o mercado com relação à alocação de capital. Seguindo, com relação à liquidez, na página 7 a gente tem o nosso caixa e o perfil da dívida, caixa que reflete aí a nossa política consistente de manter por volta de 15 bilhões de reais em liquidez. Outra vez atingimos esse nível, com bastante atividade do ponto de vista de liability management, né? Fizemos aí a emissão de uma dívida de 375 milhões de dólares com um seguro da agência de fomento a exportações italiana, a SATIA, né? Então são prazos bem elevados, custos bastante competitivos. E também, recentemente, concluímos a emissão de mais uma tranche de debêntures de infraestrutura na mineração, de 1,4 bilhões de reais. E vamos seguir nesse caminho, de mantendo a dívida alongada, o caixa próximo desses 15 bilhões, mas fazendo uso de instrumentos diferenciados, né? Não estamos aí recorrendo a dívidas convencionais nesse ambiente de taxa de juros mais elevada. Assim, mantendo a alavancagem baixa, a dívida alongada, vamos galgando posições aí nos nossos ratings de crédito, buscando como objetivo último, né, o grau de investimento. Seguindo, passando um pouco os detalhes de cada negócio, na siderurgia tivemos uma certa estabilidade dentro de volumes no mercado interno, o que nos parece bastante positivo dentro de uma estratégia de privilegiar preços, né, e não volumes, e dentro de uma incerteza com relação ao direcionamento dos mercados, né, tendo alguns setores como a distribuição bastante cautelosos com relação ao ambiente de preço. Então, tivemos excelente desempenho nos canais de indústria, uma construção ainda resiliente, né, mas a distribuição mais cautelosa foi um dos fatores que nos mantivemos aí com volumes bem próximos ao primeiro trimestre. E com relação ao mercado externo, tivemos excelentes margens, realização de preços recordes, mas também atrasos em relação a embarques, muito em função da disrupção logística causada pela situação no leste europeu, né? Inclusive, para efeito de anedota, perdemos aí algumas dezenas de milhares de toneladas em função de falta de caminhoneiros, né? Como transporte rodoviário aí bastante escasso, né? Na região da Alemanha, na nossa operação da SWT. Mesmo assim, né, foi uma operação de excelente margem. De modo geral, os preços subiram no trimestre, né, ainda acompanhando o bom momento dos mercados internacionais, né, e com um timing bastante interessante, fizemos reajustes que puderam compensar a alta de custos, como veremos, né. Então, o preço subindo aí 5%, conseguimos manter aí margens EBITDA próximas a 25% e um EBITDA em números absolutos próximos a 2 bilhões de reais, bem semelhante ao que tivemos no primeiro trimestre. Na página seguinte, quando falamos de produção e custos, vemos que mantivemos uma estabilidade na produção de placas de aço bruto, cerca de 900 mil toneladas. Tivemos, como tínhamos estoques de produtos acabados elevados e com uma estratégia de privilegiar preços, aproveitamos para fazer manutenções planejadas, então mantivemos, né, a produção em valores aquém do que já vimos no ano passado. Mesmo assim, conseguimos evitar uma alta maior de custos. Placas se mantiveram aí em R$ 4.300, um crescimento de 4,5%, ou seja, aquém do que foi o crescimento de preços, de novo em função de um ambiente de preços de coque e carvão recordes e que já atravessamos, ou seja, vemos agora, né, um decréscimo gradual e rápido, né, dessas matérias-primas, o que vai ajudar bastante aí com relação a custos no segundo semestre. Com relação a margens unitárias por tonelada,
de novo, conseguimos aumentar preços em ritmo mais acelerado que custo, e por isso EBITDA por tonelada subiu nesse trimestre aí a níveis próximos dos recordes que vimos no ano passado, próximos a R$2.000, próximo a $400, níveis bastante interessantes ainda. Passando à mineração, na página 12, tivemos aí um segundo trimestre de recuperação em termos de vendas e produção, né? Vendas cresceram 9%, mas aquém do crescimento de produção, a produção cresceu cerca de 29%, e de qualquer maneira, ainda em comparação com períodos comparáveis no ano passado, aquém do nosso potencial. Nós tivemos desafios importantes no nível operacional, principalmente ocasionados pelos impactos diretos e indiretos das chuvas, né, que começaram cedo no ano, mas que tão tarde quanto abril ainda estavam causando disrupção no porto em função de minério com excessiva umidade e pouca produtividade, mas também impactos na operação, como assoreamento de diques, como gargalos no uso de frotas, né, para reparar, né, os estragos, né, causados pelas chuvas. Então, foram momentos onde a produção não esteve no seu máximo potencial. Felizmente, estamos virando essa página, né? Também tivemos projetos, entre eles o SEMAI 3, né, e a filtragem 3, entrando em operação, que causam, nesse momento de comissionamento, né, paradas, né? Então não estivemos outra vez no nosso máximo potencial. O lado positivo é que temos um segundo semestre onde vamos estar muito mais alinhados, né, entre mina, embarque em porto, né, para conseguir maximizar nossos volumes de produção e vendas. Nesse trimestre, com relação à realização de preços, tivemos o impacto duplo da queda do preço do minério, ou seja, não só o preço, né, do trimestre sofreu, com índices que saíram de 140 para 120 em final de período, como também aquelas cargas em aberto sofreram com reversões de provisões, e além disso tivemos, né, frete marítimo saindo aí de 23 para cerca de quase $29, né? Com isso a realização de preços sofre, e foi o principal impacto, né, na nossa realização de EBITDA, aí mais perto de R$900 milhões, uma margem de 35%. Isso fica mais evidente no próximo slide, né, onde a gente mostra a comparação de resultados por trimestre, onde mostramos o efeito positivo que essa reversão de provisões teve no primeiro trimestre, com o índice Platts ascendente, né? Isso foi uma ajuda de cerca de R$650 milhões no primeiro trimestre, e agora, na mão contrária, um impacto negativo de cerca de 360. Então, comparando, né, banana com banana, ou números comparáveis, a gente tem que o volume ajudou, mas, por outro lado, o mix, né, com um pouco de percentual a mais de minério de oportunidade, além da queda do preço do minério e o impacto do frete, foram os indicadores que nos levaram a essa queda específica no trimestre. Passando ao cimento, que foi realmente um highlight do trimestre, tivemos aí não só um crescimento de volumes, já em função também de uma melhor sazonalidade, né? O primeiro trimestre ele é sempre impactado por chuvas, né, e por menor número de dias úteis, já no segundo trimestre, acelerando no Sudeste, no Nordeste um pouco impactado ainda por chuvas, né, é uma sazonalidade um pouco diferente, mas com volumes mais fortes, mas principalmente uma possibilidade de recuperação de preços em função de custos que subiram bastante, né? Então, todo o setor tinha sido impactado aí, principalmente por custos de energia térmica e elétrica, né, ou seja, coque de petróleo, também diesel, né, no frete, foi o fator de compressão de margens que vimos no final do ano passado e no começo desse ano, e agora recuperando de novo esses níveis excelentes de margem aí de 34%, né? Então, vale notar que a gente está agora acelerando aí os motores para integração com a Holcim. A gente espera ter uma decisão no CAD ainda essa semana e um potencial closing aí nas próximas semanas, né? Então, bastante animados com a integração e as sinergias que virão disso. Passando, então, à energia, que de maneira qualitativa a gente traz aqui, para quem não pôde participar do nosso call específico que fizemos na semana passada, o racional dessas últimas aquisições. De fato, foi um movimento rápido, onde em 3 aquisições diferentes conseguimos buscar a autossuficiência, né? Primeiro a PCH, comprada junto a Brookfield, depois a usina de quebra-queixo, né, comprada junto à Ibitu, e agora a privatização da C3E nos trouxeram essa autossuficiência, mas principalmente com
retornos excelentes, retornos que julgamos estar acima de 20%, né, com baixo risco, afinal, vamos usar essa energia dentro de casa, em grande medida, e trazendo essa competitividade com uma injeção direta de redução de custos em mineração, onde colocamos a usina de quebra-queixo, em cimentos, onde colocamos, né, as PCHs, e também, né, na siderurgia, principalmente, para onde irá grande parte da energia da C3E. Né? Então, são alternativas de redução rápida de custos. Há, por exemplo, a entrada em projetos greenfields, então o time to market também foi uma razão bem importante para o nosso investimento. Em relação a ser uma energia sustentável, também é um passo essencial dentro da nossa estratégia de descarbonização. Já tínhamos, em alguns dos nossos negócios, uma energia 100% renovável e agora 100% do grupo vai ficar baseado em energia renovável. Finalmente, quando olhamos pelo ângulo de grupo, né, não só em cada um dos negócios, é uma decisão de alocação de capital que traz diversificação, que reduz a volatilidade da nossa exposição em commodities. Então, esses foram os racionais principais do nosso investimento em energia. Então, finalmente, passo a palavra para Helena Guerra, nossa diretora de sustentabilidade, para fazer uma atualização dos nossos avanços aqui no ESG. Bom dia a todos. Com relação ao nosso desempenho ESG, que tange essa temática, é importante a gente destacar a nossa evolução no formato da divulgação das nossas ações, da nossa performance, visto que a partir de agora a gente passa a trazer a cada divulgação de resultados uma série de indicadores e KPIs escolhidos aí pela relevância e materialidade para a companhia e para os nossos stakeholders e que vão poder ser acompanhados aí a cada trimestre de forma mais efetiva, transparente por todo o público interessado, sem a necessidade de aguardar um novo ciclo de relato integrado para essa divulgação. Relatos esses que foram, inclusive, publicados agora no último trimestre. Em junho, a gente divulgou o relato da CSN e o da CSN Mineração, ambos com certificação externa, e conforme havíamos nos comprometido também com as informações de riscos climáticos apresentados conforme as recomendações do PCFD. Esse trimestre marcou também o avanço da companhia em alguns ratings de ESG, que passaram a refletir um pouco melhor o nosso desempenho, ainda com uma grande oportunidade de evolução, que a gente espera que aconteça a partir da análise do novo ciclo de relato, mas também a partir do lançamento do nosso site ESG, também lançado nesse último trimestre, onde os senhores vão poder também buscar informações mais pesadas sobre o nosso desempenho nessa jornada. Também nesse último trimestre, a gente assinou com a Shell e com a Itochu um acordo para estarmos nessas iniciativas de descarbonização, especialmente nas nossas operações de mineração e siderurgia, uso de combustíveis alternativos, eletrificação de frota, projetos de captura de carbono estão sendo avaliados e testados em nossas operações, buscando nessa jornada dentro da companhia. Sobre essa temática de descarbonização, a partir daí, falando um pouco do destaque do que tivemos nas operações de cimentos, a partir do coprocessamento, do início do coprocessamento em Arcos, conforme nós prevíamos, teve uma redução da ordem de 8%, quando a gente compara isso com o último período do último ano. Né? Essa operação de cimento de Arcos também passa a contar com um caminhão 100% elétrico, nos tornando aí a primeira cimenteira do Brasil a possuir esse tipo de equipamento em sua frota. Os caminhões são os mesmos que a gente está testando lá na CSN Mineração. Avançamos também na gestão de nossas barragens, a Auxiliar do Vigia, uma barragem da CSN Mineração que já tinha obras caracterizadas, foi definitivamente cadastrada como barragem pelos órgãos de controle, seguem o cronograma também de descaracterização das demais barragens, com a barragem do Vigia com conclusão prevista já para o próximo trimestre. Esse último trimestre também marcou nossa melhor performance em segurança da série histórica da companhia, iniciada há 8 anos atrás, essa medição conjunta. No ano passado, se a gente tinha tido o nosso melhor ano, quando a gente compara esse trimestre com o mesmo período do ano passado, a gente tem aí uma redução de 27% da nossa taxa de frequência de acidentes, com esses afastamentos, e de 26% no número total de acidentes, consolidando até o momento os melhores indicadores que a companhia já teve em sua história quanto à gestão de segurança. Por fim, nós seguimos avançando em busca de termos a empresa mais diversa, mais inclusiva. Os resultados do último trimestre refletem aí um aumento de 17% da participação feminina na companhia, 6% de mulheres a mais em cargos de liderança e 18% de representatividade PCD, quando comparado com o mesmo período do último ano. Muito obrigada.
Muito bem. Podemos passar à nossa sessão de perguntas e respostas. Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. E nossa primeira pergunta vem de Isabela Vasconcelos, Bradesco BBI. Bom dia, obrigada pelas perguntas. Do meu lado eu tenho duas. A primeira sobre, na área de siderurgia, especificamente sobre a dinâmica de preço para distribuição recentemente. Como vocês estão vendo o prêmio hoje e se há pressões ainda para maiores descontos no momento. E a segunda pergunta é sobre alocação de capital, né? Vocês já fizeram algumas aquisições recentes, conseguiram a suficiência de energia, mas eu queria entender um pouco melhor como está a cabeça da empresa hoje para os planos de internacionalização, aquele valor que vocês tinham comentado de 3 bilhões de dólares para potenciais moves fora. Então, se algo mudou assim, realmente, dado o cenário macro mais desafiador, ou se vocês continuam ainda com essa intenção de investimentos fora do Brasil. São essas as perguntas. Obrigada. Oi, Isabela, bom dia. É o Martinez falando. Um ponto importante que eu tive a oportunidade de hoje ler no relatório de vocês, aí do Bradesco e também no relatório do Goldman, é que no de vocês falam de um rebound no segundo semestre liderado pela China. Né? E o próprio relatório do Márcio, do Goldman, fala também que foi um dos melhores agostos lá na China. Né? Então, o que nós estamos acreditando que vai acontecer no cenário mundial e, obviamente, vai repercutir aqui no mercado brasileiro? Primeiro, né, hoje na China a gente tem um order book bastante positivo em vários setores, ar-condicionado, automotivo. E uma coisa interessante também, que os estoques de minério, aço, carvão e cimento estão baixos. Então, essa dinâmica de mercado e um possível rebound da China no segundo semestre, ao longo do segundo semestre, no meu modo de entender, vai alavancar a situação no mundo todo. Né? Vale lembrar, né, que a gente chegou hoje, se você pegar hoje em relação a prêmios, a gente tem hoje um BQ na China que chegou num patamar que para mim não tem como continuar dessa maneira. Nós estamos falando de 590 a 600 dólares por tonelada, um BQ FOB China, né? E sendo que em abril, nós estamos falando aí praticamente há 3, 4 meses atrás, chegou a 855. Nos Estados Unidos, hoje, o nível de BQ é da ordem de 880 a 920, né? Na Europa, 780, e obviamente já chegaram os dois a 1.600. Então, a dinâmica aqui no mercado brasileiro, em termos de prêmio, hoje, para você ter uma ideia, o prêmio do BQ, ele é um prêmio bastante relevante ainda. Ele está hoje da ordem de 20% a 24%. E o que mais me incomoda, na verdade, é o prêmio que tem no laminado zincado e nos revestidos, que estão da ordem de 34%. Né? Então, como é que vai ser a dinâmica no terceiro TRI em relação à distribuição em outros mercados? Eu acho que nós devemos ter uma situação de preço mais estável. Obviamente, eu vou brigar mais naqueles mercados que me interessam, que são os mercados que eu tenho zincado, galvalume, pré-pintado em relação ao importado. E nós estamos já com vendas fechadas para o terceiro TRI da ordem de 8% a 10% maior do que o segundo TRI. Então, o cenário para a gente ele é positivo, tá? Olhando um pouco a realidade. Obviamente, nós estamos observando tudo que está acontecendo na economia. Os sinais são interessantes também, do ponto de vista de mais dinheiro entrando no mercado, né? E nós acreditamos que parte desse dinheiro vai para o consumo, uma parte para material de construção, e isso deve tornar a dinâmica aqui um pouco melhor para a gente no segundo semestre, em termos de relação de preço e demanda, né? Um outro ponto importante, que eu acho que vai refletir bastante, a gente tem uma posição de custo mais agressiva, de chegar perto de R$ 3.700 por tonelada em placa, o que é bastante positivo.
a relação real-dólar não é tão relevante agora, o prêmio eu falei, e a importação também, ela segue num ritmo um pouco menor. A gente está falando, ano passado essa importação fechou da ordem de 2.700.000 toneladas, esse ano eu estou praticamente indo pela metade, quer dizer, um import penetration de 10%, 11%, que é muito saudável para o mercado interno também. Do nosso lado, na nossa estratégia, mais uma vez, nós vamos trabalhar full, nós estamos até comprando um pouco de placa para poder trabalhar com o nosso LTQ o mais lotado possível. A gente tem praticamente uma compra já fechada aí de 200.000, 250.000 toneladas de placa. Foco no mercado interno, como também o Benjamin gosta de falar, foco em qualidade, valor agregado, pulverizar. Eu tenho pouca venda hoje com contrato, eu tenho praticamente 75% a 80% spot. E do ponto de vista dos outros negócios, a gente espera também, apesar que a margem, por exemplo, na Alemanha continua muito boa, a gente espera uma recuperação de volume em função da normalização dos fretes e também um rebound em Portugal e Estados Unidos, que são dois mercados que a gente atua como player local. Então, estou te dando mais ou menos aí um overview da estratégia que a gente tem daqui para o final do ano. Fortemente respaldada numa recuperação da economia mundial, particularmente na China. Muito obrigada, Martinez, está claro, pelo overview todo. Com relação à sua segunda pergunta, Isabela, eu vou iniciar, mas o Benjamin está aqui conosco também, certamente ele vai me complementar. Eu acho que, do ponto de vista financeiro, né, certamente a gente tem razões para ficar mais cauteloso, né, porque está havendo muito mais volatilidade, né, incerteza sobre os preços de commodities, dado esse cenário global de China, de inflação, de ambiente de taxa de juros e potencial recessão em mercados desenvolvidos. Então, isso nos traz aí, dada a nossa estratégia de manter a alavancagem baixa, né, uma cautela na hora de decidir por novos investimentos, né? Então, a estratégia, ao meu ver, não muda, é em direção a crescer no exterior, sem dúvida, mas se a gente ainda não anunciou esse projeto é porque a gente ainda não tem a convicção final, né, sobre cada um deles. São projetos excelentes, a gente continua estudando cada um deles, mas a gente só vai fazer quando a gente tiver, né, a convicção de que são projetos que cabem dentro de uma estrutura de capital conservadora, como a gente tem planejado aqui dentro da companhia. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelas perguntas. A minha primeira pergunta, ainda na linha de alocação de capital, pessoal, se vocês, eu acho que o Marcelo comentou um pouquinho, né, sobre, de repente, a alavancagem acabando o ano um pouquinho acima daquele target de uma vez, dívida líquida EBITDA, ao redor de 1,4, aí já considerando os desembolsos com a conclusão da aquisição da Lafarge. A minha pergunta, na verdade, é mais em relação a como isso afeta as suas decisões de alocação de capital de curto prazo, né? Mais especificamente, se vocês veem, de repente, menos espaço para fazer buybacks, né? Vocês deram uma diminuída no ritmo aí nos últimos 2 meses, em junho, julho, se vocês estão exatamente esperando um pouco mais de visibilidade em relação ao segundo semestre para retomar esse programa, né, ou serem mais agressivos nesse programa, se vocês acham que as ações de vocês ainda estão subavaliadas e, portanto, continuam sendo uma boa destinação da geração de caixa de vocês. E a minha segunda pergunta, em relação especificamente a volumes de aços planos no Brasil, talvez aqui para o Martinez, né, se vocês pensam, no primeiro semestre, os volumes totais de aço de vocês caíram aí na casa de 14% em relação ao primeiro semestre, né, e o guidance de vocês para o ano é de um aumento de 11%. Entendo que vocês estejam aí para o terceiro tri, o Martinez comentou uma visão um pouco mais positiva, né? Mas se vocês veem espaço para eventual revisão desse guidance de crescimento de volume de aço consolidado um pouquinho para baixo no ano. É isso do meu lado, pessoal. Obrigado. Bom, começando sobre a alocação de capital, acho que é só uma sequência da resposta que eu já tinha dado para a Isabela, né? Realmente, a recompra de ações está inserida nesse contexto, né? De a gente continuar achando, obviamente, por óbvio, né, que
as ações estão completamente deslocadas do fundamento da empresa, né? Mas que priorizamos aqui uma estrutura de capital sólida dentro desse cenário de incertezas. Vamos num ritmo um pouco diferente, mas vamos continuar com a política de dividendos que sempre tivemos. Então, continuamos com uma lucratividade ainda elevada, então isso vai resultar em dividendos maiores, tanto para a mineração quanto para a CSN, né? E as recompras vão ocorrer, né, quando tivermos mais visibilidade sobre essas alocações de capital, que incluem também essas oportunidades de M&A, né, ou de greenfield nos Estados Unidos. Então, uma coisa pode tomar prioridade frente à outra, né? E é assim que a gente tem decidido frente às recompras. No caso pontual da mineração, a gente tem esse cuidado adicional, que é com relação à liquidez, né? Então, sempre vai ser uma ponderação antes da gente forçar bastante, né? Então, por agora, eu diria que a gente está bastante concentrado em manter a alavancagem baixa e a política de dividendos que viemos executando nos últimos anos. Obrigado, Daniel. Benjamin, eu vou complementar a resposta para a Isabela e para você com relação à alocação de capital, que na verdade ela espelha todo o resto do que nós estamos pensando com relação ao negócio. Então, nós tivemos um segundo trimestre que foi um segundo trimestre completamente diferente, desorganizado em termos de cadeia de preços e de logística, e com sintomas completamente antagônicos entre matéria-prima e produto final. Ou seja, nós estávamos ainda na plenitude dos preços de matérias-primas e já estávamos sentindo uma retração bastante grande em termos de preços finais na Ásia, não se refletindo ainda nos Estados Unidos e na Europa essa queda de preço tão agressiva. E com uma desorganização logística também, de falta de navios, de atraso de entregas, enfim, uma inconsistência grande dentro daquelas variáveis que nós costumamos trabalhar. Então, eu diria para você que foi um segundo trimestre de colocar a barba de molho, ver as coisas se acomodarem, trabalhar duro no sentido de organizar estoques, tanto de matéria-prima, quanto produtos em elaboração, quanto produtos acabados, de organizar a parte de infra, a parte de logística, a parte, enfim, dar uma arrumada geral. Nós sofremos um impacto grande em termos de preço na mineração, porque com os preços caindo nós tivemos o impacto dobrado, tanto naquilo que era o preço à vista, quanto aquele futuro que a gente já tinha vendido, então que a gente sofre bastante quando tem oscilações para baixo, assim como a gente se favorece bastante quando tem oscilações para cima. E foi aí a questão pontual da mineração. Na siderurgia e no cimento, nós já estávamos sofrendo o impacto da alta de custos em função do aumento de matéria-prima, combustível, transporte, enfim. Vínhamos com a produção em cheio, optamos por reduzi-la para fazê-la com o custo ótimo, ou seja, produzir aquilo que fosse favorável a custo e já nos organizando para vender mais. Então, você pode ver que tanto no cimento quanto na parte de siderurgia, nós tivemos bons números, apesar de termos de estoque e termos ainda matéria-prima com preço cheio. Mas eu acredito agora que nós vamos ter um terceiro trimestre bastante melhor, nós estamos preparados para isso. Nós estamos com a parte de mineração arrumada, em função de preço, ou seja, absorvemos os impactos. Agora a gente tem a estabilidade dentro de um preço mais baixo, e se ele melhorar conforme acreditamos, a gente vai ter um resultado melhor.
E na parte de cimento e de siderurgia, nós estamos com a produção adequada, buscando a redução de custo, os preços nós conseguimos sustentar, não caiu comparativamente àquilo que se esperava que o preço caísse, e a partir de agora nós vamos trabalhar duro e aí a gente mostra quem é. Ou seja, nós temos todas as condições estabelecidas, definidas para fazer um grande terceiro trimestre. Temos estoques, temos os produtos adequados, temos a participação grande no mercado interno, trabalhando bem no mercado externo, e diferente da questão do minério, que depende do preço internacional, aqui a gente tem o mercado interno como alvo. É claro que sofre eventualmente alguma coisa com relação ao mercado externo, mas a gente acredita que vai ter um terceiro trimestre bastante bom em função das nossas condições já dadas. Então, com isso, nós acreditamos que nós temos aí por volta de 3, 4 bi de estoques que tem que ser maximizados, e a gente vai trabalhar duro para esse efeito, tanto na mineração quanto na siderurgia. No cimento nós não temos estoques significativos, não temos praticamente nada. Aliás, pretendemos que esse trimestre seja muito bom em termos de vendas, considerando inclusive a LafargeHolcim, que acreditamos que o CAD aprova essa semana e que nós vamos assumir até o final do mês. Então, a gente acha que o cimento, pelo contrário, está dando uma contribuição surpreendentemente boa, positiva para o negócio, e num momento muito importante, que é a absorção da LafargeHolcim. E na siderurgia, a gente está bastante agressivo, ou seja, a gente vai agora... Antes era um mercado mais de inteligência, de administração dos atos que deveriam ser tomados. Agora também é uma situação de braço, ou seja, nós vamos ver quem é quem. Então a gente acredita muito na nossa potência de distribuição de produtos, aliança com os clientes, e nós vamos realmente para o mercado, e não é baixando o preço que você resolve, mas é propondo coisas diferenciadas para ter o cliente aliado de você, e numa perspectiva de melhora de mercado que nós acreditamos que ocorra com essas medidas todas que estão sendo tomadas do ponto de vista econômico. Nós acreditamos que um mercado melhor para esse final de ano. Então, a gente acredita que aí vai ter uma melhora bastante grande em termos de caixa, ajudando na desalavancagem, e também nós temos a possibilidade de estruturar o negócio de energia e o negócio de cimento para a participação de capital terceiros. Ou seja, no cimento nós sempre tivemos a ideia do IPO, e com o IPO é claro que viria capital e desalavancaria também, complementando o que nós vamos fazer com relação ao estoque. E no caso da energia, eventualmente a gente pode contar com um investidor estratégico ou com alguma outra coisa, já que nós vamos transformar a energia num negócio importante para o grupo. Então, eu te diria, com relação a capital, é isso. E do capital vem a decisão de alocação. Nós continuamos priorizando a parte externa, porque nós temos a certeza de que para fazer da nossa companhia melhor, maior e perpétua, nós precisamos ter ativos fora. Ou seja, quando se analisa as boas companhias brasileiras, existe uma diferença grande entre as que têm ativos fora e as que não têm ativos fora. Porque a margem dos negócios no Brasil são bastante melhores do que lá fora. Porém, os múltiplos, em função das incertezas e falta de previsibilidade que nós temos no Brasil, são muito menores. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter ativo fora. É claro
que nós esperamos tanto e vamos esperar o tempo adequado para fazer isso, mas certamente vamos fazê-lo. Nós vamos ter ativos fora que deem uma visão mais conservadora para os nossos shareholders e bondholders em termos de futuro da companhia. Junto com isso, a questão do buyback, da recompra de ações, é uma coisa que você está correto, nós não fizemos no último trimestre. Nós acreditamos que o mercado financeiro também está se ajustando, os preços dos bonds estão voltando para uma realidade. Nós consideramos que os papéis estão muito atrativos. Não fizemos só por uma questão de disciplina de alocação de capital e, como eu disse, em função da desorganização que foi o segundo trimestre. A partir desse trimestre, nós voltamos a analisar essa questão do buyback, porque conhecendo o negócio do jeito que nós conhecemos, não faz sentido realmente passar batido dentro de uma coisa pontual como essa que está acontecendo, já que a gente acredita que o segundo trimestre ficou para trás, o mercado não se normalizou por inteiro, mas tende a se normalizar do ponto de vista de custo de matéria-primas, de logística, de mercado e de parte financeira também, e certamente vai ser considerado como uma opção também de alocação de capital. Mas eu devo enfatizar aqui que a nossa prioridade é o respeito à desalavancagem, ou seja, ninguém mais do que nós pode reafirmar isso. Trabalhar com uma alavancagem baixa é muito mais fácil, é muito mais segura, muito mais previsível, e nós sabemos disso, respeitamos disso e objetivamos isso. Então, tudo que a gente fizer vai ter como premissa, como prioridade, o respeito à desalavancagem baixa. É claro que, de vez em quando, a gente tem que dar umas escorregadelas. Então, por exemplo, eu diria para você que nem Lafarge-Holcim ou nem a C3E estavam nos nossos planos. Aliás, pelo contrário, eu achei que a gente ia perder a 3CE, porque se era bom para nós, achava que era muito melhor para os nossos concorrentes. Mas quis Deus que nós ganhássemos e ficamos muito satisfeitos com isso. E do ponto de vista da Lafarge-Holcim, também era uma coisa que a nossa prioridade era ir para fora. Porém, apareceu, não tinha um outro grupo brasileiro que pudesse comprar, nós achamos que era o momento da gente, independente de não ser a nossa prioridade, comparecer e deixá-la com o capital brasileiro, ou seja, não deixá-la cair em mãos de capital estrangeiro. E com isso nós temos uma chance grande de organizar esse mercado de cimento, a gente acha que tem muito para caminhar ainda e vai ser bom para todos. Então, basicamente, eu usei da tua pergunta para dar minha posição com relação ao geral e caindo na alocação de capital, que na verdade representa o resultado de toda a nossa estratégia. Então, basicamente, com a alocação de capital, buyback e exterior, é mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Daniel, complementando a resposta do Benjamin em relação ao guidance, né, um ponto importante que eu sempre coloco, né, a gente viveu um momento na siderurgia de 2010 até 2013 com um pico de 15,8 milhões de toneladas em 2013. E passamos um período horrível de 2015 a 2019 com uma depressão que variou aí de consumo de aço de 10,4 até 12. Em 2020, a gente começou esse ramp-up, 2021 chegou a 15,8 e 2022 também já está dado. O mercado não vai ficar menor do que 15,4. Quer dizer, isso é algo para comemorar, porque não dá para você... E por mais que a gente tenha sofrido toda essa variação na economia, nos mercados, na logística, no transporte, no custo, o mercado permanece em 15,4. Com a possibilidade do import penetration ficar menor, ficar em 1,4 milhões de toneladas. Então, e olhando, por exemplo, para os mercados, o que está acontecendo? Hoje, o Benjamin acabou de falar do cimento e de longos. Nós estamos lotados em longos e cimentos.
Então, são mercados que, por exemplo, vão muito bem. Construção civil tem um carry-over de obras excelente que está acontecendo e infraestrutura já começa a dar sinais de algum advento de novas obras e mais rapidez aí na realização. O segmento que está ligado ao agro, seja implementos rodoviários, caminhões, implementos agrícolas, máquinas, etc., muito bem, obrigado. Nós estamos falando de crescimentos de até 12%, 18% no caso de ônibus. E o setor de embalagem que a gente está inserido também vai bem, até com uma recuperação em relação aos sucedâneos. O que tem um pouco negativo, e a gente é conhecido já, é a questão da falta de componentes no setor automotivo e um arrefecimento no setor de linha branca, que, na minha opinião, é pontual em função até da sazonalidade do mercado. E na distribuição, que não é nem um mercado, é um canal, ela sofre um pouco por essa economia e esses sinais erráticos aqui do nosso dia a dia. Resumindo, o nosso guidance, ele vai continuar o mesmo, nós estamos falando da ordem de 5 milhões de toneladas, sendo que no mercado interno de 3 milhões a 3.200, na Lusocider de 330 a 350, Alemanha da ordem de 800 a 850, longos aqui no Brasil 250 mil e na LLC 253. Então, eu acredito que esse cenário de guidance ele também está praticamente consolidado, uma vez que eu já tenho vendas no terceiro TRI 10% maior que no segundo. Então, é uma questão de trabalhar direito aí e na nossa estratégia. Lembrando que no segundo TRI a gente privilegiou o preço sobre o volume, né? No terceiro TRI nós vamos trabalhar bastante com essa recuperação do mercado internacional, queda da importação e mais agressividade nos mercados que a gente está instalado, mais especificamente no mercado de galvanizados. Excelente. Super obrigado, Marcelo Benjamin Martinez. Super claro. Obrigado, Daniel. E nossa próxima pergunta vem da sala inglês, de Carlos de Alba, Morgan Stanley. Yeah, good morning, everyone. Thank you very much. Maybe this is repetitive, but just to make sure that I understood all the explanation, if we can summarize it. So for the third quarter, you guys expect higher revenues on the back of higher volumes as you will destock iron ore and steel. Prices for iron ore probably will be lower in the third quarter. What about prices for steel? You had a very good realized price in steel in the second quarter, but we have seen, at least for HRC, the benchmark has been coming down in recent weeks / months. So what do you see in terms of prices for the third quarter in steel? And given that you'll be selling more volumes with the higher costs that you incur in the past quarters, does this mean that EBITDA will probably increase on a quarter-over-quarter basis because of the higher volumes, but your EBITDA margin will probably drop? I just want to make sure that I understand in a succinct way the message. Thank you. Carlos, bom dia. Na verdade, eu vou repetir um pouquinho do que eu falei de preços. No segundo TRI, a gente privilegiou o preço sobre o volume. No terceiro TRI, como já foi mencionado também, a gente tem um estoque um pouco maior. Obviamente, tem um compromisso de desestocagem e parte dessa desestocagem tem que ser no mercado interno. Eu estou contando, obviamente, com uma melhora do mercado, apesar que em vários setores a gente tem um cenário bem positivo. E no terceiro TRI, a gente imagina um cenário de preço mais estável, tá? Porque, inclusive, com queda mais expressiva da importação no terceiro TRI. No caso da CSN, especificamente, não podemos esquecer que praticamente o que chega aqui de material importado, que é da ordem de 120 mil toneladas por mês, 70% a 75% vem direto no material que a CSN fabrica. E com prêmio de 34%, 36%, não dá para eu ficar olhando, sentado e olhando, né? Eu tenho que atuar de tal sorte a tentar recuperar parte desse volume. Agora, no terceiro TRI, a gente já tem um volume de vendas maior, colocadas em vários setores. A gente não tem todos os ovos na mesma cesta, e da ordem de 8% a 10% no terceiro TRI. E no quarto TRI, nós estamos contando, obviamente, com uma recuperação de preços do mercado internacional. Como eu mencionei anteriormente, esse nível é extremamente baixo.
Todas as usinas siderúrgicas chinesas, sem exceção hoje, trabalham com EBITDA negativo. E na Europa e Estados Unidos também começa a ter uma situação também de rentabilidade pouco desejável para todos os setores e para todas as empresas que estão nesse setor. Eu acredito piamente que vai acontecer essa recuperação e no quarto TRI, eventualmente, a gente possa até enxergar uma recuperação, além de volumes, uma recuperação de preço. Mas no terceiro TRI, especificamente, nós vamos recuperar o nosso volume e manter o preço praticamente estável. All right, excellent. Thank you. And just on the slab cost, if I understood correctly or heard correctly, you are targeting 3,700 reais per ton. That is a significant drop from the 4,386 that you did in the second quarter. Is this mostly reduction in iron ore and coking coal? Or can you break down how do you expect to get to the 3,700 and by when do you think you're going to get there? Oi, Carlos. Sim, esses são números que a gente espera atingir mais para o final do terceiro trimestre, ou seja, a gente está falando de setembro, início do quarto trimestre, e contam já com a curva dos navios, né, adquiridos nas diversas matérias-primas, inclusive carvão, coque, minério, e contam também, né, com uma produção mais elevada. Como eu falei na minha apresentação, a gente produziu no trimestre cerca de 900 mil toneladas de placa. Vamos produzir mais, né, nesse terceiro TRI e, portanto, vamos, né, conseguir diluir mais custos fixos. Esse custo também é um custo da placa carregada, né, no nosso laminador. Então, ele também vai contar com essas aquisições de placa, né, que o Martinez comentou, que foram adquiridas em momentos muito específicos, né, das últimas semanas, onde conseguimos excelentes preços e vão trazer para baixo também essa média. Então, é por esses fatores, né, queda de preço de matéria-prima que já vemos, né, diluição de custo fixo e aquisição de placas é que vamos conseguir chegar nesses níveis de 3.700. All right, thank you very much. Good luck. E nossa próxima pergunta vem da sala inglês. Tio Mois, Schroders. Hello, this is Tim Movis here at Schroders. Thanks for the call. There are headlines that you've been discussing with some Marco bondholders. Could you let us know what exactly were the topics here? I guess it's about making an offer, but I was thinking about what's your framework of thought, what's potential timing, and what kind of financing alternatives you're considering given the current high interest rate environment. Thank you. Oi, tio. Obrigado pela pergunta. Não, é preciso levar em conta, né, o que os acionistas da Samarco já divulgaram, né? A Samarco não está à venda, né? E a gente respeita bastante isso. Acontece que existe um processo, né, do ponto de vista de uma recuperação judicial, existe uma situação onde um grupo de credores, né, pode ter, né, como resultado de conversão de dívidas, né, uma participação acionária na companhia. Então, a companhia tem conversas com esse tipo de grupo, né, e por ser uma situação atípica, né, nós contratamos um assessor, né, para ser mais assertivo nas nossas interações, mas é uma interação reativa, eu diria, né? A gente não tem nenhum controle sobre esse timing, nem sobre o resultado disso. É uma situação absolutamente complexa sobre todos os fatores, né? Então a gente vê como baixa a probabilidade dessa situação se desenvolver, mas como trata-se de um ativo, né, único no setor, a gente tem que ficar, né, próximo, né, e bem informado. Daí a razão dessas conversas, né? Mas é aí que estamos, tá? Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Cunha Ribeiro, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, obrigado a todos pelas perguntas.
Obrigado por participarem do call. Nos despedimos aqui com uma mensagem de uma expectativa de um segundo semestre de muita excelência operacional. Nós vamos entrar muito mais leves, né, com estoques em queda, com uma produção bastante mais azeitada, tanto do lado da mineração quanto do lado da siderurgia, né, e com o negócio em cimentos, né, no seu melhor, do ponto de vista de margens. Então, independente de um cenário mais complexo e volátil do ponto de vista do preço das commodities, do lado da CSN vamos fazer o nosso melhor, né, com competitividade em custos, volumes, né, e margens bastante competitivas. Então, essa é a nossa expectativa para o setor e espero vê-los novamente aí no nosso call de resultados do terceiro trimestre. Muito boa tarde. A teleconferência de resultados da CSN está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Por favor, desconectem suas linhas.